Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física. Estamos aqui para gravar as pílulas de físicas para o Enem. De antemão, agradeço ao professor Reginaldo Veras e ao professor Léo Matos por essa belíssima e importantíssima iniciativa, porque nós sabemos que a educação é a base de qualquer país civilizado. Então, pessoas que investem na educação, pessoas que acreditam na educação, são de fundamental importância para o crescimento do país, tá? Então a gente vai estudar física, porque física é ciência. Ciência é fundamental para qualquer país crescer, beleza? Vamos lá? Tá aí, pessoal, professor Alisson Barros, me sigam nas redes, tá? Que a gente posta conteúdo de qualidade para vocês lá e a gente busca sempre estar ajudando os nossos alunos, tá? Vamos lá, as nossas dicas, volta para mim, por favor. Vão ser 3 dicas específicas. Por que 3 dicas, professor? Porque coube e se encaixou perfeitamente. A gente vai falar das leis de Newton. Pessoal, vamos para tudo. Física. Toda física que você conhece, toda física que 95% do mundo conhecem, giram em torno das leis de Newton. Na sua prova do Enem vai cair leis de Newton, Na sua prova de qualquer outro vestibular vai cair leis de Newton. Na sua prova do vestibular da Federal que você vai prestar lá no Rio Grande do Sul, vai cair leis de Newton. Na sua prova de vestibular que você vai prestar lá no norte, vai cair leis de Newton. Por quê, pessoal? Porque as leis de Newton são a base da física clássica e fundamental para o desenvolvimento de todos os outros ramos da física. Seja na termodinâmica, seja no eletromagnetismo, seja na física moderna, inclusive, tá? Então, mecânica clássica é fundamental. E dentro da mecânica clássica, o assunto-chave, o assunto fundamental, o assunto precursor de toda a ciência que nós conhecemos são as leis de Newton. Primeira lei, segunda lei e terceira lei. Então eu vou gravar 3 pílulas, uma pílula para cada lei. E aí sim, você vai ter o conhecimento básico do que é fundamental para você enfrentar qualquer prova de física, seja lá no seu ensino médio no primeiro ano, seja numa prova para professor de física da Universidade de Harvard, não interessa. Ele vai ter que falar sobre leis de Newton, fundamental. Então, se existe um conteúdo que você precisa estudar, leis de Newton, beleza? Joga na tela, por favor. Vamos lá, nossa primeira pílula vai versar sobre a primeira lei de Newton, tá? Primeira lei de Newton fundamental para a gente entender. Vou ler e a gente conversa já. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia, ou princípio da inércia. Primeira lei de Newton, sinônimo lei da inércia, sinônimo princípio da inércia. Definição formal dessa lei pra gente é a seguinte, ó, abre aspas. Volta pra mim, por favor. Abre aspas, por quê? Porque eu tirei o conceito do livro que Newton escreveu, tá? Então a gente vai discutir exatamente da fonte, que aí sim a gente vai ter toda a noção do que ele queria dizer, que vai até além do que normalmente a gente recebe de informação em sala de aula e nos cursinhos. Vamos ver? Joga na tela, por favor. Vamos lá. Ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso. Opa, professor, estado de repouso, né, professor? Velocidade igual a 0. Isso, já pode começar a pensar assim, tá? Ou movimento uniforme em uma linha reta. Então, professor, movimento uniforme em uma linha reta, isso aí não é aquele que a gente chama de MRU? Exatamente. Então, tu já começou a entender que Newton já trabalhava com esses conceitos que você já viu na cinemática, por exemplo, tá? Vamos lá, todo o corpo continua seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, MRU, a menos que seja forçado a mudar aquele estado. Qual estado? Porque aquele estado? Qual estado? O estado de repouso ou de MRU. Ele vai mudar isso por quê? Por ação de forças aplicadas sobre ele. Ó, quem foi que falou? Ó, em que livro estava escrito? Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Quem foi que fez? Sir Isaac Newton, o brabo. Esse era o brabo. Joga para mim aqui, por favor. Vamos lá, pessoal. Um corpo tende ao repouso ou ao movimento retilíneo uniforme, MRU. Movimento em uma reta. Com velocidade constante em uma reta. Já sabemos disso, tá? A menos que seja, de alguma forma, alterado seu movimento por ação de uma força externa. O que Newton queria dizer para a gente entender? Pensa bem, ó. Newton queria dizer o seguinte, ó. Tá vendo esse corpo parado aqui? Ele vai continuar parado. A não ser que
exista a ação de uma força específica sobre esse corpo e faça esse corpo mudar esse estado. Qual estado? Estado de repouso. Uma observação simples. A base da física é uma observação simples, que a gente vê o tempo todo. A outra observação, ele supôs, tá? Um experimento mental, né, que o corpo estava em movimento retilíneo uniforme. E ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme perpetuamente. A não ser que uma força, ele está se movendo aqui, ó, uma força haja sobre esse corpo, fazendo ele mudar de estado, mudar de direção, mudar de velocidade. Entendeu a ideia? Então, Newton foi muito sagaz. Ideia muito simples. Um corpo continua, permanece no seu estado de repouso ou movimento retilíneo em uma linha reta, a não ser que esse estado seja modificado por ação de uma força externa. Sagaz. Sagaz. Beleza? Joga na tela. Tá aí, pessoal. Ou o corpo está em repouso, velocidade igual a zero, já vimos, tá aqui o nosso carrinho, tá em repouso. Ou o corpo está em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme em uma reta. Aqui nós sabemos que a velocidade é constante, você já viu isso, tá? Então essas duas situações, ou a velocidade igual a zero, o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme, uma velocidade constante, beleza? Fechou? Uma ideia para vocês entenderem aqui, ó. Vamos para a figurinha, porque isso cai muito nos nossos vestibulares. Essa é a figurinha do Garfield. E o Garfield está conversando, né? E o dono do Garfield fala o seguinte, né? Você é preguiçoso. Aí o Garfield, não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Opa! Né? Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Aí ele abre aspas. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. É ele que está parado, tá? Então, beleza? O que o examinador podia fazer? Ele poderia mudar esse texto e questionar essa figurinha. Assim, ó. Ele poderia simplesmente mudar e colocar aqui, ó. Estou testando uma das leis da física. Aí, entre aspas, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E os itens aqui embaixo, ó, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, poderia ser a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Entenderam? Então, essa tirinha aqui, ó, ela tem uma sacada bacana para a prova. Então, fique esperto, tá? Vamos fazer exercício? Antes desse exercício, entendam, tá? Leis de Newton, inércia. Ó, a gente precisa entender que existem conceitos fundamentais para a gente. Qual? Sempre que a gente fala de lei de Newton, a gente está falando, por exemplo, de outros aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto. Quando a força resultante sobre um corpo é igual a zero, ele tanto pode estar em movimento retilíneo uniforme como pode estar em repouso. Já vimos isso, né? Esse termo em repouso também costuma ser usado para indicar forças que atuam sobre um corpo que estão em equilíbrio. Forças em equilíbrio sobre um corpo, tá? Quanto maior for a inércia de um corpo, vamos falar disso, maior será a força necessária para alterar seu estado de movimento, tá? E por fim, essas leis também nos ajudam a compreender de onde surgem as forças inerciais. Joga para mim, por favor. São aquelas forças que aparecem, por exemplo, quando você está no elevador. São aquelas forças que aparecem quando você está no carro lá, ó. Aí ele acelera, faz uma curva e você sente. São aquelas forças que aparecem, que você sente quando o carro freia. Entendeu? Essas são as forças inerciais, tá? Joga na tela. Vamos resolver um exercício. Vamos lá, Enem. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Tórax, tá? Tórax e abdômen. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam a colisão, 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros com massa do boneco, dimensões dos cintos e velocidades imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes, ou seja, mesmas condições para todos. E assim a gente faz, de fato, um experimento científico. O resultado final obtido está no gráfico abaixo. Esse é o gráfico e cada cinto aqui, ó, foi demonstrado de uma forma. Aqui é um cinto, aqui é outro cinto, aqui é outro cinto, aqui é outro cinto, aqui é outro cinto, tá? Vamos ver?
Vamos lá. Aí ele pergunta, qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Olha para o gráfico. No eixo X, no eixo das abscissas, você tem o tempo. E no eixo Y, das ordenadas, você tem a aceleração. Olha os gráficos, percebam os gráficos, tá? Vamos tentar entender. Você, de repente, não conseguiu enxergar isso. No eixo Y, eu tenho uma aceleração gigantesca, que vai de 0 a 200 metros por segundo ao quadrado, num tempo pequenininho que está no eixo X aqui, ó, eixo X e eixo Y, por exemplo, ó. Aqui, ó, foi de mais ou menos 0,15 segundos o tempo de desaceleração. E a aceleração foi de mais ou menos de 0 a 160 metros por segundo ao quadrado. É muita coisa. Então, como é que você vai analisar essa questão, pessoal? Para e pensa. Para e pensa. Volta para mim aqui. Olha o primeiro gráfico. O primeiro gráfico é um pico, né? Tu tá lá dirigindo, ó. Dirigindo. Aí foi um pico, né? Tu freou. Intenso, né? O segundo gráfico também é um pico muito parecido. Já o terceiro gráfico, ele, ó, é uma curva mais suave. O que que aconteceu? Eu tô dirigindo aqui, freou. Opa, é esse que eu quero. Esse é o melhor cinto, porque ele teve uma desaceleração menor, eu senti menos, os meus órgãos internos sentiam menos. Então é o melhor cinto, percebeu? Joga na tela. Então quer dizer, ó, que essa desaceleração aqui é muito intensa, prejudicial para o meu corpo, essa também, essa é abrupta, ó, e essa aqui também. A melhor e mais suave é essa daqui, ó. Opa! Então quer dizer que o melhor cinto é o cinto 3, tá? Aqui a gente trabalha, volta para mim, por favor. Aqui a gente trabalhou com esse conceito básico relacionado com as leis de Newton. Inércia. Um corpo que sente a aceleração e a desaceleração. Entendeu a ideia? Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira pílula de física. Leis de Newton, primeira lei, tá? Me aguardem para a próxima pílula.